Boa noite, estamos aqui mais uma vez ao vivo para comentar sobre educação e algumas analogias interessantes. Temos um filme excelente hoje para falar sobre isso, que é o filme Coach Carter, um filme muito interessante. Vamos falar sobre várias cenas aqui, junto com o Ney Kloster, e muitas lições aqui importantes. Esse filme é um filme de 2005. Se passa, na verdade, na Califórnia, no ano de 1999. Deixa eu ver se o Ney Kloster está pedindo aqui já para participar da nossa introdução. Mas, enquanto isso, já vamos situando um pouco mais. Então, esse filme vai trazer aqui para a gente uma conversa bem interessante entre um... Agora sim. E aí, sim, começamos uma conversa muito mais gostosa. Vamos ver se agora já vai. Olá, Chegou! tudo Olá, boa bom? noite. Boa noite, estamos aqui de novo. Mais uma terça-feira, falando aqui de livros e filmes, com a presença ilustre do Ney Kloster. Veja, gente, que estou Exato, trazendo. e da Maria Cecília, né? Essa pedagoga aí espetacular, certo? Então vamos, Muito legal, então vamos falar de um filme né? que foi uma sugestão, um filme que eu cresci vendo você assistir esse filme aí, né? Esses filmes sobre liderança foram filmes que marcaram no fundo o meu crescimento, porque eu te via preparando coisas para dar para universitários aí, aulas sobre liderança, excelência humana. E esse tema da liderança e a paternidade tem muito a ver, não é, pai? Senhor Ney Kloster, diz aí essa relação entre liderança e paternidade, como que a gente pode linkar esses dois temas? Esses dois temas estão muito unidos, né? Quer dizer, o pai tem que ser um líder, o pai tem que ser um motivador, um educador, um treinador, né? A pessoa que motiva, que faz crescer, que faz sonhar. E mais do que estar junto, né? Não é só estar junto com os filhos, né? Mas é fazer eles crescerem junto, pensar nos filhos. Então, o líder tem que ter essa capacidade de dar objetivos. E esse filme eu usei bastante nos programas do Excelência, que a gente falava, fazia um programa chamado Excelência Universitária, né? Um programa da excelência humana e profissional. E a gente comentava muito sobre esse filme com os universitários para mostrar como deve ser um líder, né? Como é que é um líder? Porque o líder ele tem que fazer uma transformação das pessoas, né? E o bacana desse filme, né, que você falou lá, de 2005, ele vem hoje, se você entrar na internet, tem vários historinhas que tiraram muito, né, de como ser um vencedor, né? Como ser um vencedor com esse filme, né? E E ele veio, quando a gente viu isso aí, a gente viu a forma com que as pessoas podiam, né, fazer de uma forma simples essa transformação nas pessoas. Eu acho muito interessante, já entrando um pouquinho nesse filme, né, nessa parte que as duas cenas iniciais e finais, né, quem assistiu o filme pode me ajudar aí com os comentários, né? Quem não assistiu, a gente vai dar uma série de spoiler aqui, depois a gente vai comentando sobre eles. As duas cenas iniciais e finais mostra o time do colégio, né, de Richmond, jogando contra Francis, que é um grande adversário deles e um time de um colégio muito superior a eles, né? E o bacana é você ver a transformação que teve. Os personagens são os mesmos, os atletas são os mesmos, né? E no primeiro jogo eles saem, todo mundo discutindo, brigando, um querendo achar o culpado da coisa e tal. E no segundo eles saem como uns vencedores, né? O placar ainda continua os mesmos, né? Eles continuaram derrotados, né? Por um ponto, o outro eles levaram uma lavada, mas foi por um ponto que eles perderam, mas eles saem como vencedores. E Começando com spoilers, o que mas que não tem mostra, o que que mostra essa transformação, né? Quer dizer, e aí voltando àquilo que você falou ali, o que que um pai tem que fazer? O pai tem que fazer essa transformação de um garoto
uma pessoa madura, né? De Sabe uma que quando a pessoa, gente que essa transformação da pessoa humana, né? Ele não conseguiu ali um resultado somente pelos hábitos, pelas coisas que a gente vai depois comentar um pouquinho, que ele, no meio do filme, ele até para com os treinos, porque ele queria que as pessoas pensassem e agissem como vencedores, ou fossem pessoas vencedoras, capazes. E é muito bonito isso, né? Então, essa transformação. E é isso que fala, a gente sempre comenta aqui do Padre Júlio, né, que fala da virtude, né? A virtude não é hábitos bons só. A virtude é aquilo que você, quando você é uma pessoa virtuosa, quando você mudou o teu ser, você é assim. E isso mostra muito bem no filme. É espetacular isso, né? Eu acho Porque, bonito como ele faz cada um descobrir, né, o seu potencial, o seu melhor, né? Eu lembro que quando a gente comentou esse filme e fazia tempo que eu não via, eu lembrava muito de uma cena em que o treinador venda os olhos de um deles e faz ele fazer né, uns exercícios na quadra ali, né? E vai fazendo, vai motivando para que ele percebesse que ele estava reclamando de fazer uma parte dos exercícios, mas que ele é capaz de muito mais. E a gente não sabe até onde a gente é capaz, né? Se não tiver um líder muito bom do nosso lado, a gente acaba levando uma vida medíocre, né? E se exato, contentando com o esforço que a gente acha que já é suficiente, né? Minha filha já não me dá muito trabalho, meu filho, o outro também tem, né, tal característica, então não dá problema, né? E não é questão de dar ou não problema, a questão é tirar qual é o melhor, né? Deixa eu espremer o melhor que eu tenho, render os ele tem que talentos, ser. né? E para isso supõe E, uma noção de liderança aqui, né? Isso que a gente está puxando. Que ser líder foi uma coisa que eu pus lá, que você trouxe para mim, a gente já conversou aí sobre isso. Mas ser líder é mais do que dar ordens, né? Faz isso, faz aquilo, né? Administrar rotinas, né? Você tem que estar, tá todo mundo seguro, tá todo mundo bem, ok. Então estou sendo um bom pai, uma boa mãe. Não, né? Para você ser não? um bom pai, uma boa mãe, não é só fazer tudo, terminar o dia redondo. Não, às vezes você tem que pôr ali um elemento chave de alguma forma, como uma ostra, né? Você coloca ali um grão de areia, aquela ostra fica ali incomodada com aquele ser externo, até que depois ali gera uma pérola. Às vezes você tem que dar uma desconstruída ali, fazer, pensar, fazer, bloquear os treinos, como ele fez. O que vocês querem disso? O que eu quero de você nisso? Por que você está fazendo isso? Por que você estuda? Por que você vai para a escola? Só para tirar nota? Por que você faz isso? Só para deixar limpo? Por que arruma a cama só para não me incomodar com isso? Não, não é só por isso. É porque as coisas têm começo, meio e fim. Teu prato de comida é uma missão. Você começou, vai até o fim na tua missão. Na nossa missão tem coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. Mas essa visão mais transcendente, assim, a gente precisa parar e situar que o líder tem que saber mostrar essa perspectiva para cada um dos filhos, alunos, etc. E é isso que você falou, quer dizer, essa transformação das pessoas, que é o que a gente gostaria, que a gente fala, e até aquele material que a gente está desenvolvendo sobre o plano de ação familiar, né? A gente trabalha muito com essa ideia de fazer uma transformação, porque o líder que realmente trabalha com isso é bem a situação que aconteceu, né? Depois, no final do filme, quando a direção, todo mundo tinha ido contra o Carter, Peraí, dizendo mas que vamos ele. situar o pessoal que chegou aqui, né? Que Certo? filme que é esse? Que Então, olha lá, contra? Que filme certo? contra? Peraí, vamos abaixar aqui as nossas. A gente já começa a dar pitaco aqui de educação. Pitaco Vamos Grande. falando o que é esse tal de Coach Carter? Ele é um É. treinador, já deu para entender. Ele é um técnico de basquete, já deu para entender. Ele tem ali algumas derrotas, tem uma situação de periferia ali que ele tem que contornar. É uma situação, um Perfeito. subúrbio ali da Califórnia. Mas aí como que a gente pode, então, situar melhor as características do nosso personagem? Vamos dizer assim, o Coach Carter, ele foi aluno, foi um excelente jogador de basquete, ele teve lá e viveu aquele mundo lá. E ele soube, né, e esse ele comenta lá, falando para os próprios atletas, que muitos daqueles lá, naquele bairro, eles, um
menos de 6% vai para a faculdade. E a maioria deles vai preso. Ele até chega uma hora que fala assim, cara, 30% vai preso de vocês. Então, olhe Entre para o lado vocês aqui, direito, né? olhe para o lado esquerdo. Um desses dois caras, aqui no próximo ano, ou daqui 2 anos, vai estar preso. E ele começou a mostrar para esses alunos, né, que era um grupo que tinha uma qualidade até boa no basquete, mas eram indisciplinados, né, completamente indisciplinados, que eles não tinham limites para eles, o negócio era fazer aquilo que eles gostavam, que era só jogar basquete, e o resto não importava. O técnico deles tinha desistido. No final desse primeiro jogo, a gente estava comentando, estavam brigando, né, e querendo achar o culpado das coisas. Ele quis, e ele foi desafiado a cuidar desse pessoal e, e fazer esse trabalho. E ele chegou lá, e logo no primeiro dia, é muito interessante, porque ele comenta com eles que eles têm algumas virtudes, né, e eles não tinham preparo físico. Ele falou, vamos preparar vocês, vão ser. O pessoal não acreditou. Mas o que ele fez quando você pega um time, uma pessoa, você quer fazer uma transformação? É a primeira coisa. Não estamos falando aqui com crianças de 0 a 6, 7 anos. Nós estamos falando com adolescentes, né? Com pessoas. A primeira coisa que ele fez Até para para nós ser um mesmos, né? Porque técnico, esse filme para ajuda nós nós mesmos, mesmos. foi criar um combinado, certo? E nesse combinado tinha algumas regras, né, que ele falou, ou seja, eu vou fazer, quem quer ser do meu time, quem quer jogar como vencedor, e ele fala isso, né? Eu não quero eu quero fazer de vocês que vocês joguem como vencedores, e quero falar que vocês não só joguem como vencedores, mas sejam vencedores. E aí ele provoca a transformação que ele quer nas pessoas, que não é uma questão de treino, é uma questão de mudança na cabeça, E né? uma De eles confiança serem aí. vencedores, certo? E eles no começo não confiavam neles, não. Eles eram bem reticentes, mas com o resultado do primeiro jogo, já deu. Mas entre o primeiro jogo e o segundo jogo, né, saiu um deles, que era um excelente jogador, né, todo mundo admirava ele, mas era muito revoltado. E aí esse filme conta várias histórias assim. Uma das histórias é desse cara que tinha um primo que trabalhava com drogas, e ele dizia, não, eu jogo basquete porque eu gosto, é o que mostra o filme, né? E eu vou fazer outra coisa mais fácil, eu vou ganhar dinheiro mais fácil, eu vou fazer isso, né? Com o meu primo lá eu consigo ganhar o dinheiro. E mostra isso, né? Vale um pouquinho daquele filme que a gente falou, o Feitiço do Tempo, né? Quando você não tem ninguém para te dar os limites das coisas, né? Você vai indo para as coisas que são mais fáceis, né? E que dão mais prazer, e o prazer mais imediato. Mas é interessante que esse cara, no fundo, eles são pessoas boas. Todas as pessoas são pessoas boas, né? Todos os filhos são pessoas espetaculares, né? E ele olha aquele time e olha a vida dele e fala, eu vou voltar a treinar. E o técnico fala, cara, se você voltar, você vai ter que pagar 1.200 flexões de braço, que o pessoal já fez 2 semanas treinando aqui. Você tem que fazer, né, uns 10 mil suicídio, que é ir no basquete e volta a correr. Ou seja, ele falou assim, cara, você está muito longe do preparo físico que eu pus nesses caras. Se você quiser, a gente vai comparar. Até a sexta-feira você tem que fazer tudo isso. E foi interessante que ele foi jogando com isso, e chegou na sexta-feira, ele falou, cara, desista, você não vai conseguir. E ele provocou uma coisa que foi muito interessante. Os próprios colegas dele falaram lá, bom, ele não vai conseguir, mas eu posso fazer por ele? Ele falou, pode, nós somos um time,
A gente ganha junto, a gente perde junto e a gente faz isso aqui junto. E aí todo o time foi fazer junto com aquele cara para colocar esse cara de novo Aqui de novo. no time, certo? E ele conseguiu aí não só um time, porque na realidade quando se fala é um time, são coisas que a gente tem que fazer em casa. Eles começaram a se doar pelo outro, né? Esse é o espírito que um pai precisa ter em casa, né? Quando os filhos não têm que competir entre eles, eles têm que ajudar uns os outros, perceber o que tem de necessidade um dos outros, o que a mãe precisa, né? Eu não tenho que esperar a mãe dizer, olha, vai lá e jogue o lixo, vai lá e arrume a mesa, vai lá e faça as coisas, né? Quando eu amo, eu estou começando a perceber o que é a necessidade do outro. Claro, pessoal, A Jacqueline tá me os dando uns adolescentes, corações aqui, ó. Tô vendo que são. os adolescentes, eles têm uma dificuldade muito grande disso, porque eles estão numa fase muito egoísta. É. É uma fase que eles têm que se descobrir e verificar os seus limites. Mas nós, pais que entendemos isso, não podemos aceitar isso como um fato, porque você tem que tirar ele dessa situação. Essa é a parte da educar, Mesmo crianças né? menores, eu vejo que tem muitas mães ou famílias que tratam tudo assim na base da justiça. Se ela ganhou, eu tenho que ganhar também. Se ela fez isso, outra tem que fazer também. E muitas vezes as coisas não são assim iguais, né? É necessário que uma se doe mais, é necessário que um ganhe um negócio e outro não. É necessário, faz parte da vida, né? Esse vibrar porque deu certo, né? Outro dia na escola mesmo, uma das minhas alunas escapou lá e entrou numa reunião que nem era para ela entrar, ou pediu um negócio que nem era para ela pedir, e ela ainda ganhou um chocolate. Falaram, depois a gente te dá um chocolate. Porque era uma reunião de pais que ela. E depois ela voltou e as outras. Ela entrou no lugar errado e ainda ganhou o chocolate. E aí, o que eu ia fazer? Eu falei, bom, não fui eu que dei para ela o chocolate. Mas a gente falou, paciência, agora a gente, né? Aconteceu. A gente não precisa agora todo mundo ficar emburrado, todo mundo exigir chocolate. Não, vamos ficar felizes que ela pelo menos ganhou o chocolate, depois já deu certo, não é que ela fez muito errado, ela entrou lá e tal, e prometeram para ela, mas esse negócio de ficar triste com a conquista do irmão, ficar triste porque o irmão saiu pro shopping, isso é muito comum, né? Muito comum. Agora deu certo que a mãe passeou com um, ganhou um sorvete, o outro não. Claro que é natural, né? A gente não pode esperar que os filhos cheguem perfeitos. Mas mostrar que a vida é assim e que a gente deve se alegrar, né? Isso que ele falou, olha, se tá doendo para um, eu posso ajudar. Se tá precisando de flexões aqui, a gente vai fazer juntos. Somos uma equipe e a gente vai comemorar, sim, juntos, né? Isso é esse doação, né? Esse amor de doação é o que é próprio do ser humano mesmo. Isso nos humaniza. Exatamente, estava transformando essas pessoas de um ser animal que vê só o teu prazer para um ser mais transcendente, que consegue perceber a necessidade e falou, cara, ele chegou até aqui, eu vou fazer ele chegar até o final, eu vou estar junto com ele, eu vou caminhar junto com ele. E é muito legal. O técnico percebeu isso, né? Saiu feliz porque ele conseguiu a primeira transformação, né, de um time que brigava entre si, brigava até dentro do campo entre si para um querer ser melhor que o outro, a um time que estava preocupado em ajudar o outro, em servir o outro, em fazer com que o outro... Então essa foi a primeira grande transformação que ele fez, né? E foram, assim, e os resultados depois começaram a surgir, né? E é muito interessante que eles pegaram um adversário fraco e começaram até esnobar, né, porque eles se deram muito bem, esqueceram da surra que ele levou lá no primeiro jogo, que foi humilhante, né, e o técnico fala, cara, a gente precisa ter muito respeito. E aí entra a palavra que trabalha ao longo do tempo aí, né, quer dizer, desde o primeiro dia, né, ele falou muito desse respeitar o nosso passado, respeitar a nossa pessoa, respeitar os nossos combinados, respeitar o futuro, né? Porque esses combinados estão ligados com o futuro. E aí ele colocava, vamos supor, colocou lá que no combinado dele lá, ele falou lá, primeiro, as notas acima da média, o serviço comunitário, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Se você leva bastante pessoas ali, às vezes, a fazer aqueles trabalhos voluntários, né? E isso forma muito as pessoas, você olhar
e entregar aquilo que você tem de maior, que é o seu tempo. Não existe coisa mais. Eu posso dar o que me sobra, eu posso dizer, não, eu fiz uma doação aqui, R$ 1 milhão, mas isso não me sobrava, isso não me fazia falta, né? Isso não tem valor nenhum, certo? Você está dando do que sobra, mas aquela pessoa que doa o seu tempo, né, para as outras pessoas fazendo, então ele exigia notas, ele exigia trabalho comunitário, por isso que ele estava querendo fazer a mudança. Ele falava muito da estética, né, que estava nesse respeito. O respeito de você perguntar para um senhor, né, ele falava Chamar assim, de eu vou senhor. chamar vocês de senhor e vocês me chamam de senhor. E nada de negão, nada de apelido, nada de coisa. E isso dentro da família é uma coisa muito importante. Até naquele curso que a gente fez, né, a gente comentou no segundo módulo lá, falando sobre a parte de união dos irmãos, como é importante esse respeito, e os pais têm que trabalhar muito para que esse respeito entre os filhos aconteça. Nunca fazer chacota, nunca ficar, né? Alguns têm algumas dificuldades, né? Alguns são um pouquinho mais gordos que os outros, alguns são um pouquinho mais Lentos. gozador que o outro, e Uhum. a gente tem que, aos poucos, ir moldando. Claro, não vai, né, acabar com a alegria das Com a coisas, mas naturalidade, né? com a Mas tem coisa naturalidade, que, Ló, essa mas brincadeira que você fez não foi boa, né? não Mesmo foi boa, chamar no final, né? certo? Você costuma fazer isso, né? No Exatamente. final, Ló, o jeito que você brincou com sua irmã ali não foi legal. E esse cuidar É, para que a gente mantenha um alto nível de respeito, de não brincar com coisas que machucam mesmo, assim, né? E não deixar nenhum mal, assim, isso é importante. isso Então, é bastante esse importante. respeito entre eles e entre o pai, né? Esse chamar o pai de senhor não é tão comum também, né? Agora, pensando no aspecto mais enquanto, enfim, né? A sociedade atual normalmente não chama mais de senhora ou senhor. Algumas famílias mantêm isso, mas esse tom é importante que a gente tenha claro. Qual Isso é é o importante a forma até de falar? para até para você colocar assim, eu tenho uma responsabilidade por você, porque eu sou teu pai, eu vivi um pouco mais, né? E esse respeito ele é muito importante, né? O pai e o filho, eles têm que ser muito amigos, têm que ter muita confiança, mas eles não estão no mesmo nível, né? O pai já viveu algumas coisas, né? E ele está ali como uma referência para o filho. E não, ele não é igual ao filho, é a referência. O filho espera do pai essa referência, né? Assim como eles esperavam do técnico, né? E o técnico foi sempre muito fiel aos seus acordos, muito fiel às coisas que ele tinha combinado, né? Essa importância, né, De não do soltar, né? respeito De na não família existir dos não combinados. soltou, certo? E chegou o momento, né? E eles foram ganhando os jogos ali, foram ganhando os jogos. Ele colocou a humildade em todos eles, mas chegou uma hora que ele começou a dizer assim: e as notas? Né? As notas, quando ele foi atrás dos professores, os caras falaram: olha, os caras nem têm aparecido aqui. E aí ele percebeu uma coisa que é muito interessante, que a escola inteira não estava nem aí com as notas deles. Nem a diretora, nem os professores, como se eles estivessem jogando basquete, agradando o público e fazendo as coisas, tudo estava ótimo. Mas Já é mais isso, que suficiente, né? mas isso ia ficar bom para eles no futuro, né? Isso era muito cômodo para todo mundo, né? E às vezes os pais caem nessa armadilha, né? Isso aqui é meio cômodo, né? Não vamos complicar a vida, né? Eu vou atrás das notas. Não, não, deixe as notas. Eles já estão ganhando no basquete, eu sou técnico de basquete, acabou, né? Eles já me chamam de senhor, já tenho respeito, eles têm um time bem unido, acabou, já fiz o suficiente. Ele não, ele foi atrás e pediu e exigiu dos professores um relatório e chegou para os alunos e os alunos se revoltaram novamente. E esse cara que tinha saído a primeira vez, que voltou, se revoltou na segunda vez e foi embora. Né? Falou, isso aqui é uma besteira. Porque uma coisa que é interessante, que depois mostra lá no final, né? Quer dizer assim, tem uma parte muito importante,
que eles não acreditavam que eles podiam ter boas notas, mas o técnico nunca perdeu a esperança neles. Os pais não podem perder a esperança nos filhos. Por mais que o filho fale, não, eu não passo no vestibular, eu não sei matemática, eu não sei o que. Nós não podemos perder a esperança nos filhos. Os filhos são obras maravilhosas e a gente consegue fazer deles o que Deus pediu para que eles fossem, que eles fizessem. Então a gente tem que lutar e fazer a coerência do técnico de não desistir. E aí todo mundo se revoltou e ele falou o seguinte, olha, se vocês não forem estudar, não tem treino, acabou. Não, enquanto essas No notas não auge do aumentarem, sucesso, treinos suspensos, né? e para isso, às vezes, os pais, quando tem que fazer algo, né, guardar os princípios que eles tinham definido, né, tem que enfrentar. Ele enfrentou a mídia, veio lá o jornal, que nos Estados Unidos é muito comum, os jogos de basquete, né, eu tenho um filho que estudou nos Estados Unidos, o segundo grau, está lá nos Estados Unidos até hoje, né? Eu assisti os jogos do futebol do colégio do secundário deles pela internet, então era transmitido, né? E ali a cidade toda estava brava com ele, porque ele tinha parado de treinar um time, e o time perdeu por WO, porque ele não compareceu, porque não tinha jogo. A direção foi contra, os jogadores estavam contra, e ele falou, não, eu não vim aqui formar um time para campeão só, eu vim mudar as pessoas. Né? E esse crescente, às vezes, né? Eu vejo muitos pais que às vezes têm filhos com problemas, né? Eu não queria que isso acontecesse, os filhos se revoltaram, saíram de casa, certo? Essa aqui fez coisas que não devia, certo? E você, o que você vai fazer? Ele não desistiu dos filhos, não desistiu dos ideais, não desistiu de dizer, cara, nós temos que chegar ali. E o final, assim, aí a gente fala daquilo que a gente estava falando da ser virtuosos, né? Que é a mudança do ser. Ele levou isso a um isolamento parece dele. Tem uma cena quando, depois de um julgamento pelo comitê, que eles chegaram a um conselho da escola, né? Que ele foi lá e explicou por que ele tinha parado os jogos, que eles tinham que ser melhores alunos, e o conselho todo foi contra. Né? E ele falou, olha, se vocês não estão preocupados com esses alunos, o meu objetivo aqui não é esse, eu vou embora. Então acabou. Eu me demito E o aqui, conselho, então. e o conselho falou, não, você assim, tem que voltar aos jogos. E ele falou, cara, eu vou voltar. E aí parece uma cena dele sozinho na quadra. Ele saiu, pegou Ele a caixa, saiu, falou, se voltarem os saiu, jogos, eu saio. E aparece ele lá isolado. Às vezes a gente parece que não dá certo, que a gente vai fazendo as coisas e tudo dá errado. Né? Essa é a hora que a gente parece que tudo deu errado. Né? Ele está lá sentado, olhando, falou, cara, eu tentei mudar, né? Tentei trazer aqui, fazer uma luta, e estou lutando contra a escola, contra os jogadores que eu estou tentando mudar, contra os pais da escola, né? E nada disso dá certo, né? Eu sou um derrotado. E às vezes a gente parece que nossos, né, sonhos de ter crianças perfeitas, ideais, né? Parece que a gente às vezes derrota, às vezes tem uma discussão, um casal, né, o pessoal se separou, né, mas eu ainda tenho os filhos para formar, eu tenho que juntar isso aí, parece que a gente às vezes está perdido, mas não percam a esperança dentro disso. E é muito bacana, né, voltando àquela ideia da transformação que ele queria fazer, que quando ele vai entrar na quadra, tá todos os jogadores estudando, né? E aquele diálogo ali é o que vale o filme, pessoal. Aquele diálogo ali é o que vale o filme, é o que você, né, chegando nesse ponto aí, a gente tem muita coisa para mostrar para os filhos esse filme, né? Que, vamos supor, desde o começo dos combinados, e agora eles chegaram e eles começam a falando assim, se eles, né, quebraram as correntes aqui e liberaram, nós não liberamos esse contrato com o senhor. Nós estamos com o senhor, nós assinamos o contrato.
nós vamos respeitar o contrato e nós vamos continuar estudando para as nossas notas. Aí ele percebeu, e isso é virtude, pessoal, não precisava mais vigiar esses alunos para eles fazerem as coisas certas, não precisava mais estar em cima deles para eles estudarem. Eles estavam estudando porque eles queriam ser pessoas melhores. Essa é a transformação, isso é criar virtude. Criar virtude não é criar o hábito, eu fiz o hábito de estudar todos os dias, ele é um menino virtuoso, estuda. É quando ele entra na cabeça dele, isso foi o que aconteceu. Eles falaram, nós não somos o que aquelas pessoas estavam falando. Nós vamos continuar o trabalho que o senhor começou conosco. Porque o senhor nos fez diferente. E tinha o primo envolvido com drogas, um pouquinho antes até, esse cara tem uma cena em que ele morre, e esse cara que tinha saído novamente, ficou sem referência, ele voltou para o coach Carter, né, para o Carter, para o técnico, numa noite, e é muito bacana, né, porque na quadra ele foi muito duro com ele, né, muito duro com esse rapaz, e aquela noite, quando ele precisava de um aconchego, né, numa outra situação de um pai que ele não tinha, ele abre a porta, se vê que é de madrugada, e ele fala, morreu meu primo, né? E se via que ele estava desesperado, e ele abraça, vem cá meu filho, abraça ele, certo? Né? E ele precisava, né? Porque às vezes os filhos precisam de um abraço, e não precisam de mais nada, né? E às vezes eles precisam de dizer, cara, você vai vir aqui, mas tem que pagar, né, 1000 flexões de braço. Educar é saber a hora que você tem que pôr as 1000 flexões de braço e a hora que você tem que abraçar ele, né, e perdoar. E eles vão ter situações completamente diferentes. E essa transformação é o que a gente, assim, que eu acho que é maravilhoso nesse filme, né? Agora ninguém precisava vigiar essas pessoas, eles eram pessoas diferentes, eles eram vencedores, né? E depois de tudo, conseguiram as notas para poder fazer. Então, é um filme, né, que vale a pena ver, vale a pena discutir com os filhos, principalmente os adolescentes, né? Tem outras situações mais complicadas aí, né, Cissa? No meio de toda essa história, tem a discussão de um deles lá que saiu com uma moça, eles estavam apaixonados, e daí ela estava grávida, e eles discutem, principalmente na primeira parte do filme, no primeiro 1/3 do filme, e mostra a imaturidade dele, né, no começo, né? Ele falou, não, depois eu vou para a faculdade, não sei o que vai fazer, esse filho só vai atrapalhar, não sei o que lá. Ele não indicou para ela fazer o aborto, mas ele não deu nenhum apoio para a namorada dele, né? Não disse, não, nós estamos juntos nisso, né? E ela tomou a decisão, e essas são decisões definitivas, né? E depois que ele amadureceu, né, com todo o processo, que daí eles meio se separaram, depois que ele amadureceu, que ele cresceu, que ele mudou, ele voltou e disse assim, e daí, comprou um presente para ela, pro nenê, e daí ele falou, não tem mais nenê. Certo? Então, se a gente não cuida deles, né, eles vão tomar decisões, às vezes definitivas, que vão levar cicatrizes para o resto da vida, né, que muitas mães depois têm muitas dificuldades de engravidar e coisa e tal, por um problema de um aborto, né, que foi. Essa é uma das histórias, né. A segunda, uma outra... Pode falar. Eu só fazendo um paralelo aqui, né, de todo esse pano de fundo desse filme, a gente percebe o tom de respeito, o tom de levar a sério os combinados. E a importância da disciplina, né, que é um tema que às vezes a gente para, né, e fala, bom, é importante sim, essa higiene da vontade, não fazemos só o que a gente gosta. E a gente precisa, no processo educativo, crescer junto. Então, porque educar é, no fundo, ajudar a crescer, crescendo junto. A gente precisa renovar cada vez mais a disposição de que isso vale a pena.
Tô com um chiado no meu áudio, né? Ou não? Está um pouquinho chiado. E essa disciplina, uma coisa muito importante é que essa disciplina, ela é um meio, mas não o fim. Eu não faço a disciplina pela disciplina. Eu faço a disciplina como um meio de você educar a vontade para você ter uma mudança na tua cabeça de dizer assim, eu não sou assim, eu quero ser de forma diferente. Então, Sim, fechou. essa diferença, né, a disciplina é muito importante. E é o meio, né? A disciplina, o hábito. Eu começo com pequenos passos certinhos, né? Eu comecei a treinar os caras lá, eles começaram com flexões de braço, com pequenas corridas, para eles serem campeões. Né? A finalidade não é só ficar correndo. A finalidade é ganhar, vamos supor, um preparo físico capaz de suportar, né? E mais do que o preparo físico, né? Você trabalhar à vontade, porque a gente sai do animal e vai para o ser humano quando a gente consegue, né, dizer não para os nossos sentimentos, né, os nossos prazeres, e diz, não, isso aqui me cansa, isso aqui é difícil, isso aqui dá muito trabalho, né? Então ensinar pessoas a serem disciplinadas, né, é E muito importante. mostrar que, no fundo, esse percurso não está focado no resultado, né? Não importa o resultado do jogo, isso que é legal, né? Importa essa transformação. Da pessoa, Então, a transformação da pessoa. no caso aqui, transpondo para a educação, sei lá, o acompanhamento das notas, o acompanhamento acadêmico, ou o que for, né? Isso, a autonomia para realizar determinado encargo, ou para ir até o fim em determinada atividade. Isso supõe esse ajudar a ir até o fim. Isso como eu falava, né? Ter um prato de comida, tua missão é ir até o fim. Tem coisas que são mais fáceis, outras mais difíceis. Mas a maternidade ou paternidade supõe aqui também uma insegurança, né? A gente nunca sabe o momento, como você falava, né? De dar o abraço, de falar tudo bem, aqui já tá bom, ou de falar, não, vai lá, se prometeu tuas flexões e alguém vai ter que cumprir isso aqui. E esse bom senso, assim, também a gente precisa afinar cada vez mais, né? Essa familiaridade com o bem, com o belo, com o certo, ajuda que a gente não perca de vista essa grande transcendência, né? De que pessoa eu estou formando através dessa atividade. E você, fazendo paralelo aí um pouquinho, buscando um pouquinho do que você falou, né, Cissa, sobre a educação, né, sobre a nota, sobre o estudar para aprender, né? Não é bem esse o tema do filme, mas a gente pode fazer. Qual é a transformação que eu preciso ter no meu filho, né? Eu posso fazer ele passar de ano todos os anos, né? E ele não aprender nada, né? Aprender o mínimo necessário para fazer isso, né? Agora, quando eu faço ele estudar para aprender, quando eu consigo transformar aquele estudo numa coisa que ele tem vontade de aprender, eu não vou precisar ter uma professora particular no segundo semestre, eu vou ter que dizer para ele que eu tiro o celular dele se ele não fizer a tarefa, não vou dizer assim, olha, se você não fizer isso ou aquilo, não adianta fazer tudo isso, né? Porque se a gente não muda a pessoa, né? A maturidade da pessoa, o crescimento da pessoa, né? Eu tenho que fazer com que ele estude porque ele quer ser um estudante melhor, que ele quer aprender aquela matéria, ele quer passar no vestibular, aquilo está dentro dele, né? Porque se os pais têm que ficar o tempo todo em cima, a gente não educou, certo? Nem adestrou, né? Não fez o mínimo, nada, porque aí eu fui um pai autoritário, só autoritário, né? E que eu via o boletim e dizia, cara, pelo boletim, então você está ruim nisso, você está ruim nisso, tiro isso, tiro aquilo. Cara, eu tenho que ver qual é a dificuldade dele, como é que ele estuda, que tipo de forma, como é que você faz para aprender, como é que você faz mapa mental, você faz flashcards, como é que você viu que você esqueceu ou não. Eu posso fazer uma transformação, e eu acho que os pais têm uma tarefa grande aqui, né? Ele fez um vencedor de basquete lá, e estudantes também bons, e nós temos que fazer a mesma coisa, né? Nós temos que ter bons alunos, né?
bons estudantes, mais que bons alunos, bons estudantes, né? Se eu falar isso pro Piro, que ele não gosta. Não. Uma coisa é ser aluno é passivo, ser estudante é ser ativo, é É ser aquele ativo. protagonista. Mas o que eu acho legal aqui, e que isso se aplica muito bem no filme, é que se você quer ser melhor em uma coisa, e se você se dedica a crescer naquele ponto, a amadurecer, você sobe em vários outros. Não dá para você ser um expoente no basquete se você é negligente nos estudos, ou desrespeitoso com os pais, ou, enfim, todo esse processo de melhora pessoal nos eleva em vários âmbitos. E é isso que o filme nos traz, né? Você viu que interessante que o negócio era ser campeão de basquete, ser um vencedor. Mas ele pediu para o pessoal usar gravata, a estética, né? Você está bem vestido, né? A forma de falar senhor, a nota, você procurar ter conhecimento de cultura, ser uma pessoa culta, né? Fazer o trabalho social, né? A transcendência, entregar o teu tempo para uma outra coisa, com alguém que não vai nunca te retribuir. Então, e depois os treinos de basquete, né? Com muito preparo físico e técnica, usando todas as características. Ou seja, ele trabalhou as pessoas... Uma educação personalizada em todos os âmbitos do desenvolvimento. Em todos os âmbitos. Exato. E ele foi exigindo de cada um deles, né? E teve um caso que foi bem interessante. Ele teve várias discussões com vários estudantes ali. E outro, um pivô muito grande, foi embora também por causa das notas. Eu não quero estudar, porque ele não estava indo nas aulas, tudo. E ele falou, olha, se você não quer estudar, você sai do time. Então tá bom, então eu vou embora. Ele se achava essencial para o time. Realmente, ele era o pivô melhor. Um pontuador ele falou, ali. Tudo bem. Eles vão testar vocês, os filhos testam vocês, até que ponto que tem, né? Eu também tive um filho que saiu, bateu a porta e disse, eu vou embora dessa casa. Né? Acho que talvez todos vocês podem ter tido algumas coisas nesse sentido. Né? Não dá certo, aqui eu vou embora. Eu olhei para minha esposa, olhamos os dois ali na sala, e deu uns 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, ele entrou, eu vou tomar banho. Né? Certo? E depois entrou rapidinho e nunca mais aconteceu isso, né? E esse foi interessante porque a mãe desse filho, desse aí, chegou para ele, né? Que o Carter tinha uma loja de esportes e foi lá e falou com ele falou, olha, eu tinha um filho mais velho que esse que está aqui. E um dia eu recebi um telefonema e tinham me falado que ele tinha sido assassinado, né, porque ele mexia com drogas e outras coisas. E esse que está mexendo com o basquete, eu quero salvar a vida dele. Eu preciso salvar essa vida dele, porque se eu não fizer isso, né, nesse ambiente ele vai fazer. Né, e eu quero que ele volte. Né. E daí ele falou, não, mas é só ele começar a estudar, é só ele fazer o combinado. Né. Ele vai fazer. Aí... essa era uma mulher de mais ou menos 1,60 m, 70 m, assim. O Carter é bem alto, né? O outro, né? Daí ele falou assim, eu quero que ele fale isso para mim. Daí ela falou, então tá bom, ele tá ali no carro, eu vou chamar. Daí entrou aquela senhora pequenininha, com um negão enorme assim, né? Certo? Assim, você via que ele tava todo tímido, né? Às vezes, a mãe fez o trabalho muito bonito. Você fala, cara, o cara está te dando a posição para você fazer, você está indo embora porque ele quer que você seja melhor. E você brigou com ele, né? Vá lá e peça desculpa para ele. E ele entrou lá, né? E pediu desculpas para ele, dizendo, olha, me desculpas. Aí o cara falou, olha, fale isso olhando nos meus olhos, né? Aí ele levantou os olhos e falou, eu peço desculpa, eu quero ser diferente, né? Eu quero fazer as coisas diferentes, né? E ele falou, então, te vejo amanhã na quadra lá. Ou seja, ele sempre perdoou, sempre deu uma chance para ele, sempre estava lá recomeçando, né? E às vezes é bom pedir desculpas, né? Para a gente fechar, vamos dizer assim, para a gente começar e recomeçar de novo. Ele fazia o cara, né? Prestar atenção no que tinha sido acontecido lá, né? Por que ele tinha ido embora, por que ele
né? Foi muito interessante. E a última, nesse discurso final lá, esse cara que brigou, que teve que o Carter falou, que assim acolheu ele naquela hora, e ele falou: você salvou a minha vida, né? Na verdade, ele reconheceu todo o apoio que ele teve. E depois o filme, como esse filme não é um romance, ele é um fato verídico, né? Ele fala dos que aconteceram nos finais ali, Mostra a né? Quer dizer, esse fotinho cara de foi para a quem... faculdade, esse aqui foi para outra faculdade, esse aqui foi lá, esse outro foi assim, sabe? E também os que foram mortos pelo tráfico, né? Porque esse não liberta, né? A transformação e a virtude, ela liberta. Ela te mantém a liberdade, né? O Exato. tráfico, as drogas, ele prende, é impressionante, assim, você vê bem isso, assim, eu pelo menos percebi isso no filme, ele querendo ficar com os amigos dele, e o primo dele falou: cara, vem cá, vem trabalhar. Ele vira escravo, né? Vira escravo, ele ia lá, trazia o dinheiro, ia lá, trazia o dinheiro, virava um escravo, né? E ele olhava, às vezes, quando ele estava nessa fase ruim, né? Os amigos dele do basquete livre e ele preso nas coisas ali, né? Da droga. É muito interessante o filme. Como a gente falou, tem, tem cenas um pouco mais picantes, assim, não é assim, Não dá pra ao assistir longo dele, assim, com crianças pequenas, muito pequenas, né? com Ele é, crianças é bem muito pequenas, realista. não. É um filme bem realista, né? Então tem que dar uma olhada, mas dá para tirar muitas coisas, muitas conversas, né? E o ideal de um filme desse é você conversar com o filho sobre isso, né? É, eu até falei Conversar, pro pai, tem tirar momentos que é ideias. legal a gente parar e falar, o que que você faria? Tem aqui, você é diretora dessa escola. Esses alunos estão dando renome para tua escola, tá indo bem. E esse cara chato aqui parou os treinos, vai ficar pelo caminho no campeonato. Até que eles percebam, não, peraí, a disciplina é importante. Ou eu percebi, não, a pontualidade que ele está exigindo, ele exigia pontualidade nos treinos, né? Se chegasse um pouquinho É, atrasado, não entrava. não, você tinha que chegar, o treino começava às 3, tinha que chegar às 2h55. Às 3 você já estava atrasado. Às 3 você já ia pagar, certo? Flexões. Você já ia, flexões de braço e suicídios lá, que eles chamam lá, que é o ficar correndo na quadra de basquete. Mas E tudo, esse, mesmo a penalidade, ajudava eles no preparo físico, né? A penalidade não era só uma penalidade, ajudava eles a ser melhor no preparo físico, a lutar contra a vontade deles, né? Então, é bem interessante que às vezes um castigo para um filho bem dado e bem dosado, ele ajuda, né? Quando ele tem que aprender a saber, né? A respeitar as coisas, a obedecer, chegar no valorizar horário, aquilo, né? valorizar aquilo, Eu até né? anotei uma frase aqui para a gente falar sobre isso, né? Somos capazes de crescimento em direção a um objetivo que é único e personalíssimo. É intransferível, né, esse crescimento pessoal, mas exige de nós saber conduzir essa batuta de uma forma madura, sabendo o que é a educação, né, sabendo o que é cada pessoa. Tem aquele que eu vou poder exigir mais luz na inteligência porque ele tem uma capacidade intelectível maior. Para outro, eu sei que posso exigir mais nesse outro aspecto, porque a sociabilidade para ele é interessante, mas ele precisa de maturidade emocional. Cada um vai ter um ponto ali, né? E na Mas família também. eles vão ter que saber, quer dizer, assim, eu tenho que saber o que exigir dos filhos e saber como fazer eles crescerem. E eu tenho, não só eu que vou ter que ficar tocando eles, mas eu tenho que fazer com que eles tenham um motor próprio, eles sejam capazes. O bacana, né, num processo de transformação, se você vê o livro do Poder do Hábito, né, que fala de a gente criar um hábito, e ele fala, a primeira coisa, tem que acreditar que você é capaz de criar esse hábito. E eu digo aqui, que nesse filme mostra que eles tinham que ser capazes de saber que eles poderiam ser uma pessoa virtuosa, ou um vencedor, né, que não é só uma pessoa que vence, né, mas uma pessoa vencedora é aquela que conseguiu passar em diversas, na transcendência, né, na escola,
em todas as áreas. Esse aprender que eles poderiam ser melhores e acreditar nisso, essa é a tarefa que o pai tem que fazer com o filho. Você tem que Exato. incutir isso, né? Essa Esperança, força lá de dentro, ensinar a essa sonhar, né? esperança. Que é outro Diz assim, tema que que a gente você gosta. pode ser melhor. Não tem limites. O limite é você que põe. Essas mentes, né? Tem vários livros que falam sobre isso, né? De você ter isso. Não é só ter um pensamento positivo, não é isso, né? É você mudar a maneira de ser nas coisas. Porque quando eles estavam assentados, no final lá, todo mundo, no meio da quadra, com as suas cadeiras, levaram as carteiras para estudar, para a quadra, não é que eles foram mandados a fazer isso. Eles foram porque eles queriam ser diferentes. Eles não eram aquele cara que a escola que disse para eles que eles eram, né, só jogadores de basquete. Eles eram bons estudantes, pessoas que sabiam ajudar os outros, que sabiam crescer, eram pessoas diferentes, né? Eram pessoas diferenciadas. E é legal que eles sabiam o como, né? Esse saber o como também, os pais dão essa estratégia. O que eu espero de você concretamente, né? Não espero que você seja... Não, eu espero que você estude e recupere sua média. Eu quero você acima da média. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você ajude seu irmão naquilo. Eu quero que você comece a tirar a mesa sem que eu precise pedir. Mas eu já estou dando a dica aqui. É pegar o prato, raspar no lixo, lavar ali ou colocar na lava-louça desse jeitinho aqui. É esse o como. Então essa estratégia facilita. Porque você aprende a fazer essas coisas fazendo. Você aprende a ter a autonomia, né, ou autoestima, quando a pessoa percebe que ela serve, que ela ajuda, que as pessoas contam com ela, que as pessoas confiam nela e esperam algo concreto dela. Voltando agora lá no início que você falou do pai e um líder, né? E ele é um líder quando você tem o objetivo bem claro, né, que você quer transformar vocês em pessoas, né, vencedoras. E quando você tem o como que você acabou de falar. Se você olhar no filme lá, assim, assistindo, ele dizia, cara, eu quero que vocês assistam a aula, todas as aulas, e sentem nas primeiras carteiras. Só isso, né? E tirem notas acima de 3, bem concreto. Porque não é dizer coisas assim para os filhos precisam de uma direção concreta, tá? Claro, depois ele pode ver a melhor forma de estudar, mas no mínimo é isso aqui que a gente tem que estar fazendo. E às vezes os filhos não conseguem ver isso, e é você, pai, que tem que estar definindo isso, né? É muito interessante, até que a Lélia comentou, né? Você até compartilhou aquilo lá, né? Os pais e os filhos, né? Essa união, ela dá muito certo. Né? Ela dá muito certo quando você tem esses objetivos definidos e os comos bem definidos, né? E os filhos confiam no pai, porque nos resultados, eles foram vendo nos resultados, no primeiro dia que eles treinaram, que eles ficaram correndo e não jogaram uma bola na cesta, o gostoso é ficar brincando com a bola. Você ficar lá uma tarde inteira correndo, é horrível. Mas eles viram depois, no primeiro jogo lá, em que eles estavam perdendo, como sempre, tiveram perdendo, e o técnico chama eles e fala, cara, você vê que os teus adversários estão mortos e vocês não estão? É agora a hora que vocês ganham. Aí começou a cair a ficha. Então, os pais têm que aprender a mostrar para os filhos que o método que eles estão fazendo dá certo, para ter uma realimentação positiva, né? Diz, olha, viu como você estudou dessa forma e as tuas notas melhoraram? Então agora vamos melhorar isso aqui. Então, esse estar junto, né? Ali verificando, ressaltar vendo o que deu as formas. certo, elogiar o que saiu bem. Elogiar, exatamente, é muito importante. Fazer eles, porque às vezes as pessoas não conseguem ver essas pequenas coisas. E ele conseguiu ver, e o pessoal ficou muito feliz com a vitória, né? E a gente fica feliz com a vitória. E a gente passou de ano, não fez nada mais do que obrigação. Não, passou de ano, tá bom. Mas comemora. Mas isso não é o objetivo final, né? O objetivo final é ensinar a estudar.
ter bem claro, filho, essa é a ideia, como é que você estudou, como é Transformação, que você pode... pessoas melhores. Essa é a característica mais importante dos pais. E acho que esse é um... Nós fizemos 2 filmes aqui, né, Cissa? Um em que a pessoa fez essa transformação sozinha, sem ter um guia, né? E o caminho que ele foi, quem assistiu o anterior, foi, né? O Feitiço do Tempo, né? Foi pela sensibilidade, ele foi pela afetividade, ele foi descobrindo as artes, foi descobrindo as músicas, e depois, mais tarde, foi descobrindo que ele poderia fazer o bem para as outras pessoas. E terminou o filme com aquela frase, né? O que eu poderia fazer para você hoje, né? Com essa dedicação que ele tinha. Hoje a gente viu um outro filme, né? Um filme que as pessoas também fizeram uma transformação, né? Através de um guia, né? Através de uma pessoa que ajudou eles no como. Naquele do primeiro, talvez ele tenha levado 4, 5 anos ali para ele conseguir se mudar, né? Esse foram em torno de 6 meses, 8 meses, bem mais rápidos. Quando você tem um guia, né, é um pouco mais rápido as coisas, né? As duas coisas, os 2 filmes mostram uma transformação das pessoas como pessoa, né? De sair de uma pessoa egoísta, né, que pensa só em si, né, trabalhando só nos seus prazeres, para uma pessoa que é capaz de ser transcendente, de pensar nas outras pessoas, de lutar por um objetivo comum do time, e pensar no futuro, né, e pensar de transformar um mundo melhor. Essa foi interessante. Essas são as 2 comparações, são 2 filmes que a gente acha, 2 filmes muito interessantes, e trabalha com essa transformação, né? E acho que a gente não pode, com os filhos, esquecer disso. A gente está fazendo aquele trabalho, a gente acabou de gravar aí uma série de aulas aí sobre como fazer uma transformação através de um plano de ação familiar. E a gente definiu várias condições. É uma das ferramentas, né, que a gente está desenvolvendo, que é você colocar um método, né, aplicar como o Coach Carter fez, né? Acompanhar, e você, né? Estratégias para acompanhar. Fazer a estratégia de como fazer isso, né, sendo um bom treinador do teu time, aí, né, dessas crianças maravilhosas que cada um de vocês tem aí. Tá? O André Essa comentou é a ideia. aqui, temos uma frase importante aqui, que o Coach Carter foi um dos melhores filmes em relação à formação de caráter e personalidade. Deixa claro que as pessoas, quando orientadas corretamente, podem atingir objetivos grandiosos, né? Podem sair Perfeito. aí do esperado. O André é uma pessoa maravilhosa. Um abração aí, André, certo? Esse assim, ele é isso mesmo, né? Quando você... E é interessante que as pessoas têm que deixar se guiar um pouco, né? Se a gente não se deixa guiar, é impossível de acontecer essa transformação. E aí vem assim, a formação que nós também devemos ter, né, como pais, né? Eu vou atrás de livros, ou eu vou atrás de uma pessoa que pode me ajudar, ou às vezes até de um sacerdote, né? Que possa me acompanhar, me ver os meus defeitos e ver como que eu posso ser, né, melhor naquilo que eu estou fazendo. E não existe, pais, coisa mais importante que a sua família e os seus filhos. Não existe trabalho, não existe sucesso, não existe nada melhor que isso. Em primeiro lugar, trabalhar muito para conquistar a tua esposa e ser com ela, assim, uma vida maravilhosa, perfeita, saber aquilo que eu, naquele primeiro filme, falava, o que eu posso fazer para você hoje, né? Que os pais, os maridos e a mulher como tenham essa frase, né? Te servir hoje. Ser servida. Ser servida. Isso. E a segunda é que a gente faça esse trabalho com os filhos. Esse é o grande negócio. Então a gente tem que aprender a estudar sobre isso, né? Ir atrás. Eu fiz vários cursos disso, e cada curso você tirava uma ideia, dizia, isso aqui vai
isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui eu poderia ter feito, isso aqui. Então, saber que a gente pode ser melhor cada dia, né? Esse é a grande semente do crescimento, né? Nós mesmos podemos ser melhor cada dia. Afinar o nosso instrumento, né, pai? Afinar o nosso instrumento, Pai, que é a um gente pouco tem que daquilo que a terminar gente fez. aqui. Perfeito. Temos já 1 hora rodada, eu acho que daria para continuar, até notei aqui outros pontos, mas eu acho que o nosso tempo já deu. E a gente tem Passou. aqui também possibilidades para a próxima terça, mas eu vou avisando nos stories também qual vai ser o tema definitivo, se vai ter algum convidado especial, se a gente vai fazer a partir de um livro ou de alguma outra obra, a gente vai avisando aí ao longo da semana. Certo? Então, boa noite a todos. Eu agradeço aqui Boa noite. a fidelidade na live até o fim. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.